Então, meninas, vamos continuar? Então, aqui está a minha pintura, né, que a gente fez, tá bom? Eu já comprei, ó, a tinta Agripuff, tá? A gente vai falar sobre ela para você estar aprendendo a usar, tá? Para quem não sabe, tá bom? Quem já sabe utilizar essa tinta, a gente desconsidere as informações que eu vou estar passando aqui, tá? Então, eu tô com aquele meu pincelzinho de cabo vermelho com do 421, tá bom? Coloquei diluente no meu pratinho e estou com a minha tinta branca, tá? A minha tinta branca, gente, ela tá nova, então ela tá com uma consistência boa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou molhar o canto do meu pincel, ó, o canto mesmo, tá, gente? O canto do meu pincel e da tinta branca e a gente vai estar fazendo os acabamentos aqui, tá bom? As florzinhas para depois a gente passar aqui para os grãozinhos do milho, tá? Ó, eu vou dar um zoom, tá? Para que vocês possam visualizar melhor, tá? E a dica aqui é você colocar o pincel bem em pé, ó, e você vai formar uma pétalazinha em formato de gota, tá? Sempre pegando mais tinta, ó, você gira uma ponta do pincel sem tirar a outra do local, tá? Eu sei que no início pode parecer meio complicado, mas que com treinamento, gente, fica super fácil de você estar fazendo essas florzinhas, tá ok? Ó, sempre pegando mais tinta, tá? Eu prefiro fazer assim, tá? Mas aí, se você tiver alguma dúvida e quiser tentar fazer de outro jeito, pode ficar à vontade também, tá? Aí, aqui, ó, eu já vou colocar mais algumas florzinhas aleatórias, tá? De acordo com o gosto de cada um de vocês, ó. A florzinha eu vou passar por cima da peneira. Sempre, gente, pegando tinta com o canto do pincel. A gente gira, ó, formando uma gota, ó. Tá? 4 pétalas bem gordinhas. Tá ok? Aí, aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, também a gente vai fazer. Se a tinta branca não estiver correndo direitinho, molhe um pouquinho mais no diluente e na tinta. Tá? Ó. E a gente vem fazendo as florzinhas aqui para dar o acabamento, tá? Tá bom? Aí, você vai escolher onde você quer colocar as suas florzinhas, tá? Você pode fazer igual a mim ou pode modificar também, tá bom, gente? Não precisa ser exatamente igual as minhas florzinhas, não, tá? Então, o que eu vou estar fazendo agora, ó, molhar e vou fazer uma aqui, ó. Tá? Vou fazer ela na diagonal, ó. Tá bom? Ó, vou fazer na parte de cima aqui mais umas. Ó, fazer outra virada para cá, como se ela estivesse saindo de trás da peneira, ok? E aqui, ó, eu vou fazer mais outra. Ó, sempre em formato de gota. Aqui, vou fazer uma aqui de ladinho. Ó, vou fazer mais uma. Gente, as minhas florzinhas estão ficando bem branquinhas e não estão misturando com a cor do fundo. Por quê? Porque o meu fundo tá seco.
tá? Por isso eu consigo fazer. Agora, não faça com fundo molhado, não, tá? Espere a pintura secar, tá? Eu sei que às vezes a gente fica muito ansioso, querendo ver o resultado da pintura. Isso é extremamente normal. Eu confesso para vocês que eu não tinha muita paciência de aguardar, não. Hoje em dia, eu já tenho paciência de aguardar de um dia pro outro a secagem total da pintura, tá? Eu acho que eu já passei essa informação para vocês, mas eu vou repetir. Uma pintura para ser lavada, o tempo de secagem total dela é de 72 horas. Tá ok, gente? São 72 horas para a pintura poder ficar totalmente seca, tá? Isso você sempre tem que informar para sua cliente caso você for vender o pano, tá? Então, ó, com o amarelo ouro, tá? Com o cantinho do pincel, ó, eu vou vir colocando um miolinho, tá? Pouca tinta, com batidinha mesmo. Tá ok? Depois que a gente fez isso, eu vou usar o mesmo pincel, mas vocês podem estar usando aí o pincel filete, tá? E um tom de verde, viu? A cor que eu vou usar aqui vai ser o verde musgo, tá? Ó, vou molhar aqui no diluente. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel e pouca tinta, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer, gente, um cipó. Ó. Tá? Aqui eu vou terminar com ele aqui, como se ele estivesse passando por trás da peneira, ó. É só um detalhezinho. Como se tivesse um cipózinho, tá? Ó, aqui eu vou puxar uns galinhos. Como se tivesse um cipó entrelaçado, ó. Próximo à peneira. Tá ok? Aí você pode puxar os galinhos do jeito que vocês quiserem. Ó, e aqueles galinhos, aquele cipózinho que você fez, tá? Em cima das partes coloridas, você vai ter que iluminar ele, tá? Vamos iluminar, ó, sem lavar o pincel, com um pouquinho de branco, eu venho passando em cima de novo, ó. Com o pincel sujo do verde, eu pego um pouquinho do branco, ó. Tá? Essa iluminação é necessária para poder o elemento se sobressair um por cima do outro, ó. Tá ok? Os galinhos você pode estar fazendo de marrom também, tá ok, gente? Pra completar, a gente precisa colocar umas folhinhas. Então, eu lavei o meu pincel, vou umedecer no diluente. E eu vou estar usando o próprio verde musgo pra estar fazendo as folhinhas, tá? Vou usar o mesmo pincel, ó. E são folhinhas de acabamento, ó. Com a largura do pincel, eu venho, ó, fazendo algumas folhinhas, tá? Bem aleatório, não precisa ser muito certinho. Só para ir complementando. Às vezes a gente pega um risco muito simples, aí você fala, ah, eu não vou pintar porque esse risco tá muito simples. Aí a gente tem que fazer o quê? Usar a criatividade, modificar esse risco na hora de estar fazendo aqui os acabamentos, tá? Que aí eu garanto pra você que toda vez que você pintar um risco, você vai fazer o acabamento diferente. Eu prefiro assim, por quê? Porque eu não gosto muito de ficar pintando os mesmos desenhos. Eu gosto de novidade. Então, toda vez que eu pinto
Agora, gente, eu vou iluminar com branco, tá? Um pouquinho as folhas. Só uma esquinha. Toda vez que eu pinto um risco, eu já pintei ele algumas vezes, eu gosto de dar uma inovadinha. Porque isso, gente, fica parecendo que eu tô pintando um outro risco diferente, tá? Eu não gosto muito de ficar repetindo o risco, não. Mesmo que às vezes eu tenha encomenda, eu não gosto muito de estar pintando, tá? Então, olha pra você ver como ficou bonitinho o galhozinho que a gente fez. Tá? Agora, a gente vai passar pra parte do milho, porque a gente ainda tem que aguardar a secagem, tá? Então, pra gente fazer o milho aqui, ó, a gente vai estar utilizando, ó, esse chama Agripuff, ó, tinta para tecido, tá? Pintura têxtil, tá? Esse que eu tô usando é da Acrylex. Vocês viram que aqui tem um desenho do ferro, por quê? Porque ela se expande com o calor do ferro, tá ok? Então, ó, aqui atrás tem as instruções, apesar que vem escrito bem pequenininho, mas depois de aplicar, tem um tempo de secagem, tá? O tempo de secagem, deixa eu só me conferir aqui, são 72 horas, tá? Para lavar o tecido, tá? E vai ser um tecido que vai ser lavado à mão, ok? E 24 horas para você poder expandir a tinta. Então, ó, o bico vem assim, tá? A diferença entre uma dimensional e a tinta puff é que a tinta puff, ela se expande ao ferro, tá? Então, os grãozinhos, ela cria volume como se fosse mesmo um isoporzinho. Para que eu devo usar a Jaque? Principalmente para fazer, por exemplo, a vela derretida, para fazer rendinhas. Que cor que você me recomenda comprar? Eu prefiro sempre ter a branca, tá? Apesar que eu gosto de usar esse amarelo aqui para estar fazendo aqui os grãozinhos também, que fica muito bonito, tá ok? Então, vamos fazer esses grãozinhos aqui, porque a gente tem que esperar eles secarem. Então, vamos lá. Então, sempre sacuda a sua tinta tampada, ó. Ó, tá? Pra tinta descer toda, tá? E aqui, ó, vai sair a tinta. Faça o teste no dedo ou na mão. Qualquer coisa, use um alfinete para desentupir o biquinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Já sacudi a minha tinta, a gente vai vir formando os grãozinhos aqui, tá? Vou dar um zoom para vocês poderem visualizar melhor, mais de pertinho. E a gente vai formar os grãos aqui, ó. Vocês viram que a gente fez uma divisória, não foi? Então, ó, a gente vai dar um espaço entre um grão e outro, ó. E aqui a gente vai formar o desenho do grãozinho, tá? Precisa deixar um espaço, porque senão o que acontece? A hora que você expandir, fica muito junto um grão com o outro, ó. A partir do momento que você vai se afastando aqui pra ponta aqui, ó, você vai diminuindo o grão, ok? Até aí bem simples, né, gente? E aqui, ó, a gente vai continuar, ó, tá? Eu gosto de fazer os grãozinhos alinhado, um com o outro, ó. Pressione com a mesma tensão para os grãozinhos ficar de um tamanho aproximado, tá? Se necessário, sacuda novamente, pressione devagar, ó, para poder ir fazendo os grãozinhos. Vamos aguardar aqui, depois de terminar os grãozinhos, 24 horas. Por que que você tem que aguardar e você não pode passar o ferro aqui, tá? Eu já vi pessoas acelerar com o secador de cabelo. Eu não recomendo, por quê? Porque a tinta precisa de um tempo, por ela ser grossa, ela precisa de um tempo para estar entrando na fibra do tecido e se fixar, tá?
Você, depois que fizer isso aqui, que expandir, vai lavar o seu pano na mão e passar do avesso, com bastante cuidado, porque se você passar o ferro em cima da tinta Agripuff, você tira, você arranca aquele efeito que a gente quer aqui, tá ok? Então, é realmente um produto artesanal para se tomar bastante cuidado, tá bom? Então, ó, gente, ó, eu vou formar os grãozinhos, tá? Como eu falei, reparem no espaço que eu tô deixando entre um grãozinho e outro, tá? Sempre limpando o bico e na hora de guardar tem que limpar o bico também, tá? Então, eu vou fazer nessa outra espiga aqui, ó, tá? Da mesma forma que eu fiz nessa, eu vou fazer nessa daqui, ok? Então, gente, ó, já terminei de formar os grãozinhos. Eu limpei esse meu bico pra mim poder tampar e guardar, tá? Como eu gosto de guardar as minhas tintas, de preferência assim, pra baixo, tá? Numa latinha em alguma coisa. Se não tiver jeito, guarde assim as suas tintas, tá? Eu prefiro guardar assim, tá? Então, no próximo vídeo, gente, eu vou voltar explicando pra vocês a diferença da Agripuff, tá? E da Dimensional Glitter, que é uma tinta muito parecida com essa daqui, que você também poderia estar usando para fazer isso aqui. Porém, eu acho que o efeito fica mais bonito com a Agripuff do que com a Dimensional, tá bom? Então, no próximo vídeo, tá? Eu vou postar amanhã, eu vou estar mostrando como expandir. Por quê? Porque aqui eu tenho que esperar a secagem, tá? Então, depois que você fazer os grãozinhos, você coloca o seu pano num cantinho e deixa ele lá quietinho para que ele seque totalmente, tá ok? Se vocês acharem necessário, pode estar retocando as florzinhas, tá? Se de repente achar que o branco, o tecido deu uma sugada na cor branca aí, tá ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar terminando totalmente essa aula, mas eu já vou deixar disponível para vocês aí o guia de cores, né? E o risco também, ok?